Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3 apenas, tá? Vou excluir 2 versículos aí, Samuel. Só o 1, o 2 e o 3, por gentileza. Vamos ler? E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Até aqui, amém? Coloca o título dessa mensagem: o novo de Deus. Diga glória a Deus. Quantos querem viver o novo de Deus de verdade? Irmão, arranca essa palavra do altar. Você crê nisso? Você está no ambiente profético. Quantos querem acessar o novo de Deus? Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Você pode fazer isso? Você pode dispensar uma palavra de bênção sobre mim. Lucas 6, 38 diz: dai-vos será dado. Ninguém pode receber alguma coisa se antes não estiver disposto a entregar. Vai, entrega uma palavra agora para mim. Eu preciso dessa palavra. Essa manhã o Espírito de Deus vai soprar sobre esta casa. Vai, libera. Vai, libera uma palavra, vai. Vai, libera uma palavra que o vento vai soprar aqui, vai. Tudo que você precisa não é de mais de um culto. Tudo que você precisa é da glória de Deus tocando em tudo que leva o teu nome. Se você crê nisso, libera uma palavra. Espírito Santo, nós te convidamos a tomar o lugar que é teu de direito. Espírito Santo, nós acreditamos na palavra. Nós acreditamos que experiências serão provocadas nessa manhã. Nós acreditamos que o Senhor vai iniciar algo aqui que não termina hoje. Por isso, Espírito Santo, um pedido eu te faço: que aonde estiver um coração sedento, que o Senhor agora entre em lugares que nunca entrou, e estabeleça o que nunca foi estabelecido. Entregamos esta casa diante de ti e declaramos o teu governo sendo liberado sobre este lugar, em nome de Jesus. Você que pode, levante as duas mãos. Você pode fazer isso? Quantos querem ofertar o seu melhor culto? Adore ao Senhor, vai. Eu quero conhecer mais de ti. Só aqueles que querem, vai, libera, vai. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vai, convida ele. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vai. Convida o Espírito, vai. Eu quero viver algo novo. Aí eu não acredito, você quer mesmo? Então declare. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Vai, declare. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Segura aí. Nós estamos finalizando a série Juízes, e por um impulsionamento do Espírito eu quero falar apenas brevemente sobre
uma juíza. E depois quero fazer uma aplicação um pouco fora do contexto, com o propósito de falar alguns corações aqui que o Senhor me apontou. O período dos juízes acontece em um hiato de tempo, eu já disse, apenas quero te situar, de 400 anos. Dentro do período dos juízes nós temos um tempo profético chamado teocracia. Olhe para cá. A palavra teocracia é uma palavra de origem grega. Theos no plural com H e S no final aponta para Deus. Cracia aponta para o governo. É o governo de Deus sendo estabelecido através do governo do homem. Não é o contrário. Não é os juízes que estão inseridos dentro da teocracia. Porque aqui é Deus usando o homem para se mover na terra dos viventes. Quando observamos esse contexto, logo percebemos que durante esse tempo, Deus levantou 12 juízes. E esses juízes foram usados para poder disciplinar, exercer juízo sobre a nação de Israel. O quarto juiz não é um homem. O quarto juiz é uma mulher. O seu nome é Débora. Diga comigo, Débora. Débora é uma juíza que foi levantada com Deus com o propósito de livrar Israel das mãos dos cananeus. A Bíblia diz que Israel durante 20 anos padeceu nas mãos do adversário. Quando Débora então é levantada por Deus para estabelecer juízo sobre esta nação. O texto bíblico diz que esta mulher, ela escuta a voz de Deus e Deus libera sobre ela uma estratégia. Diga comigo, estratégia. A estratégia que Deus entrega a esta mulher é uma estratégia que vai fazer toda a diferença. É por isso que você precisa estar com seus ouvidos disponíveis para ouvir a voz de Deus. Nesses dias eu tenho percebido pessoas tentando copiar estratégias, e eu quero dizer algo para você: estratégia não deve ser copiada, porque toda estratégia é personalizada a um contexto específico. Quem está aqui? E a Bíblia diz que esta mulher recebe da parte de Deus uma estratégia. Porque os cananeus até então era conhecido como o maior exército da terra naquele tempo. Eles tinham 900 carros de ferro de guerra. Eu não estou dizendo 900 carros. Eu estou dizendo 900 carros de guerra que eram forjados de ferro. E por causa disso, pastora Lorena, este exército era considerado imbatível, invencível. Mas Deus então libera sobre essa mulher uma instrução. Essa mulher, ela levanta um comandante. Este comandante ali, movido pela direção desta mulher, ele leva esse exército até um terreno pantanoso. Os carros então ficam paralisados, porque eles não conseguem se mover naquele terreno. E a Bíblia diz que Deus entrega a vitória a Israel por intermédio de Débora. Deus tem um negócio especial com as mulheres. Deus tem um negócio especial com as mulheres. Não estou dizendo para agradá-las. É fato que Deus tem algo específico. É fato que Deus tem algo especial com você, que é mulher. Se a gente observar a história, logo perceberemos que quando Jesus, o verbo encarnado de João 14, ao terceiro dia ele ressuscita. A Bíblia diz que a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitada é uma mulher, Maria Madalena. Deus não se revela através de Cristo a um homem. Deus se revela através de Cristo a uma mulher. Em João no capítulo 2, em Caná da Galileia, quando Jesus está ali em uma festa de casamento, a Bíblia diz que Jesus realiza o seu primeiro milagre. Depois de 3 anos, a Bíblia diz que Jesus não tinha realizado, depois de 30 anos, nenhum milagre. Mas ali em Caná da Galileia, ele realiza o seu primeiro milagre.
A Bíblia diz que Jesus não percebe que a sua hora tinha chegado, mas ele é despertado através de uma mulher. Maria, a sua mãe, olha para Jesus e diz para ele: Jesus, acabou o... E a Bíblia diz que ele diz: mulher, o que eu tenho a ver com isso? Ela vai até os serviçais, pega no braço dos serviçais, traz os serviçais até Jesus e diz: tudo que ele mandar, vocês devem fazer. Essa mulher ativa Jesus, para que ele possa entrar num tempo em que Deus seria glorificado. Eu não estou dizendo que um homem ativou, eu estou dizendo que uma mulher ativou Jesus para que ele pudesse entrar em um novo tempo espiritual do seu ministério. A Bíblia diz em João no capítulo 11 que Marta e Maria não são amigas, são amigas íntimas de Jesus, ao ponto de hospedarem Jesus na sua casa. Nós estamos falando que Jesus se relacionava e tinha amizade com Marta, e tinha amizade com Maria. Em Lucas no capítulo 8, no versículo 3, diz que um grupo de mulheres, eu vou repetir, não é um grupo de homens. Em Lucas no capítulo 8, no versículo 3, diz que um grupo de mulheres financiavam o ministério de Jesus. É fato que tinham homens que tinham posses. É fato que tinham homens naquela época que poderiam abençoar Jesus, financiar o seu ministério. Mas Lucas faz questão de escrever que era um grupo de mulheres e não de homens que financiavam o ministério de Jesus para que ele pudesse cumprir aquilo que Deus plantou no seu coração. Agora escute, em uma sociedade extremamente machista, conservadora, Deus levanta uma mulher, Deus levanta uma juíza, Deus levanta uma profeta, Deus levanta uma adoradora, Deus levanta uma mãe para julgar a nação de Israel por um período de 60 anos. Deus tem algo com as mulheres. Quem está comigo e pode dizer bem forte, glória a Deus? O texto que lemos é um texto rico em detalhes, porque logo no versículo 1 diz que este homem chamado Naamã é um homem conceituado, é um homem respeitado. Olha o currículo dele. Ele é um homem respeitado, ele é um homem de grande valor, é um homem condecorado diante de toda a sua nação da Síria. Mas o texto no final do versículo 1 faz questão de dizer, porém amargo. É como se o autor quisesse expressar, ele é respeitado, ele é condecorado, porém leproso. A lepra, ela não trazia apenas um prejuízo físico para Naamã. A lepra, ela trazia um prejuízo emocional, ela trazia um prejuízo social, até porque Naamã não era um anônimo. Naamã era um homem que tinha que se relacionar com o alto governo da sociedade. Quando observamos o texto e também os detalhes do mesmo, percebemos que o texto diz que ele precisava de um milagre. Quantos aqui precisam de um milagre? Levante a sua mão. E a Bíblia diz que em sua casa havia uma menina. A menina que estava em sua casa, eu não disse o menino que estava na sua casa, mas eu disse a menina que estava em sua casa, ela era uma escrava. Ela não era uma turista. Ela não estava visitando a casa de Naamã. O texto bíblico diz que essa menina era escrava e estava lá contra a sua vontade. Mas o que mexe comigo é perceber que a lepra naquele tempo, ela era contagiosa. Vou repetir, de acordo com a ciência, a lepra naquele tempo, ela era altamente contagiosa. E ela era transmitida através da fala.
ela era transmitida através do espirro, ela era transmitida através da tosse. Mas o texto nos ensina algo: a lepra de Naamã não foi capaz de contaminar a menina, mas a generosidade da menina foi capaz de tocar em Naamã. Quem está aqui, pelo amor de Deus? Não deixe que a lepra de ninguém à tua volta venha arrancar de você a generosidade que Deus plantou em você. E o incrível dessa história é perceber que a menina é uma escrava. Ela é um quê? Mas ela entende o que poucos de nós temos compreendido. Porque em Romanos 8, 28 está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ela não está no lugar que ela queria, pelo contrário, ela está num lugar que ela não queria estar, mas ela compreende que se ela está lá, Deus tem um plano para cumprir através da sua vida. Você pode até não estar na posição que você deseja, mas se Deus, o Deus dos céus que não erra, te plantou nesse lugar, é porque Ele tem um propósito. Não reclame do lugar que Deus te plantou, porque se Deus te plantou aí, Ele tem um propósito para realizar através de você. Quem está comigo faz assim, para mim entender que você está aqui. Diga comigo: glória a Deus. Observando aqui o contexto, logo entendemos que a menina diz à sua senhora. Ela diz para quem? Ela não diz ao seu senhor. O texto é específico. A Bíblia diz que a menina, dialogando, ela diz à sua senhora assim: quem dera que o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Procurasse quem? Não, é o profeta, não é um profeta. Não confunda as coisas. Quando Deus quiser liberar uma instrução, Deus não vai mandar você procurar um profeta, mas Deus vai te mandar procurar o profeta. A menina está liberando uma instrução clara: quem dera que ele procurasse o profeta que está em Samaria. E o Senhor está nos ensinando que a instrução não vem de um profeta, mas do profeta que Ele nos apontar. Pare de ficar se movendo para a esquerda e para a direita, procurando palavras de conhecimento. Quando Deus quiser falar com você, o dono da palavra vai enviar uma palavra a teu respeito, e esta palavra vai alcançar a tua vida. Quem está aqui, diga glória a Deus. Sabe o que é incrível aqui, pastora Jordana? Nós já conversamos sobre isso. Tem coisas que só a mulher vai ouvir, porque a menina não disse ao Senhor, ela disse à senhora. Tem coisas que só você, mulher, vai ouvir, e se ela não tiver sensibilidade para fazer descer ao coração do marido, o milagre vai ser comprometido. Tem coisa que Deus vai entregar para a mulher, e se a mulher não tiver sensibilidade, ela pode comprometer o que Deus quer construir na vida do sacerdote, na vida da sua geração. Por isso, mulher, a Bíblia diz: a quem é muito dado, muito será cobrado. A mulher representa a figura do Espírito Santo dentro do matrimônio. Por quê? Porque ela carrega sensibilidade, porque ela sabe ouvir, porque ela é sensível. Por isso, quando Deus fala algo com você, use sabedoria para fazer descer ao coração do seu marido. E a Bíblia diz que esta mulher vai até Naamã e diz a Naamã: Naamã, a menina judia que Deus permitiu que estivesse na nossa casa, ela disse que tem um profeta específico em Samaria, que se você for até ele, ele é capaz de curar você. Essa mulher sabe como falar para convencer o marido. O marido então vai até o rei. Diga comigo, rei.
e ele pede autorização, e o rei lhe concede autorização para que ele vá até Samaria. Mas a Bíblia diz que quando ele chega a Samaria, ao invés de procurar o profeta, ele procura o rei. Olhe para cá, quem é maior? O rei ou o profeta? De acordo com a visão humana, o rei é maior do que o profeta, ou seja, na terra, o rei é maior. Mas de acordo com a visão celestial, no céu, o profeta é maior. Pastor, me explica, explico. A Bíblia diz em Jeremias 1:10, quando o Senhor está liberando sobre Jeremias o encargo profético, ele diz assim: ponho-te neste dia sobre nações e reinos e reis, para arrancares, derrubares, destruíres, arruinares, e se sobrar tempo, edificares e plantares. O Senhor está dizendo: Jeremias, o profeta recebeu um encargo da minha parte, aonde espiritualmente ele está acima dos reinos e dos reis. É por isso que em 2 Reis, no capítulo 20, no versículo 1, quando o profeta Isaías, eu não disse Jeremias, ele entra até o palácio do rei Ezequias, ele entroniza dentro da intimidade do rei, aponta o dedo para a cara do rei e diz: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Isaías sabe a sua envergadura espiritual, ele sabe que ele é maior do que os reis, porque Deus o estabeleceu assim. E o rei então se submete à autoridade de Isaías, porque ele sabe que o rei é menor do que o profeta diante de Deus. Quando Naamã recebe a instrução, ao invés de procurar o profeta, a Bíblia diz que ele negligencia a instrução que recebeu, e ele vai procurar o rei. Olhe para mim, sabe qual é o nosso problema? É que Deus está liberando a instrução certa, e a gente está cumprindo a instrução do nosso jeito. Deus não mandou procurar o rei, Deus mandou procurar o... Pastor, estou com um problema. Estou indo para São Paulo porque eu fiquei sabendo que tem alguém que governa essa área. E eu estou indo procurar o rei. E Deus está dizendo: quem disse que eu mandei procurar o rei? Eu mandei procurar o... Por que as coisas estão fora do lugar na minha vida? Porque eu estou procurando os reis, mas eu estou ignorando o profeta. Eu vou falar algo aqui que vai mexer com você. Quem abre o céu não são os reis da terra, são os profetas. E se o céu está fechado na tua vida, não adianta gastar o dinheiro que você está gastando para acessar os reis, porque eles não podem abrir os céus fechados. Você precisa acessar os profetas, porque os profetas vão abrir os céus fechados para que você possa viver o extraordinário. Só quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Levante as suas mãos, adore ao Senhor comigo, vai. Pode aplaudir, vai. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Vai, declare comigo, vai. Eu quero viver algo novo. Escute. Profetiza agora, olhe comigo aqui. De verdade, irmãos, o ambiente é profético, sim ou não? Aqui não é o pastor que faz acontecer, é o Espírito que se move. Então eu quero que você levante as duas mãos. Você que pode, você que não pode, está tudo bem. Só o refrão, só quem quer viver algo novo, profetiza agora, vai. Algo novo. Ah, se eu fosse você, eu tocava os céus, vai.
Faz meu coração arder de novo. Ainda em 2025 algo vai acontecer. Fazendo todo meu É uma profecia. Vai, pega. Trazendo sobre Ainda em 2025 Deus vai surpreender a tua casa. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Segura. Escute isso aqui. Toda vez que você receber uma instrução e não cumprir na medida que Deus falou, você corre o risco de aumentar o seu problema ao invés de trazer solução. Para de fazer as coisas do teu jeito. Mas Deus mandou, e do jeito que Deus mandou, afronta a lógica. E normalmente, se é Deus, vai afrontar a lógica. Se Deus está falando, não fique pensando em agradar você, apenas cumpra aquilo que Deus falou. A Bíblia diz que quando Naamã chega no palácio do rei de Israel, a primeira coisa que o rei faz é rasgar as suas vestes, em protesto. Porque ele está dizendo: acaso eu sou Deus para curá-lo? Sabe o que ele está dizendo? O que você está me pedindo, os reis não têm poder de fazer, só os profetas. E a Bíblia diz que o profeta Eliseu, fica sabendo que ele está diante do rei e que o rei rasgou as suas vestes. Então o profeta manda um recado dizendo: manda ele vir. Agora você precisa pegar isso aqui e guardar para o resto da vida. Não foi ele que foi atrás do profeta, foi o profeta que foi atrás dele. Porque quando Deus tem uma palavra da parte dele ao teu coração, não é você que vai atrás da palavra, é a palavra que vai atrás de... Você está comigo aqui? Diga glória a Deus, vai. Eu me lembro que eu era o gerente mais novo da empresa que eu trabalhava. E essa loja era a maior loja do Brasil em faturamento. E nessa época eu estava cheio de mim, cheio de vaidade. O Espírito precisava fazer uma obra dentro de mim. E eu comecei a achar que eu era bom no que eu fazia. E era bom. Mas a glória pertence a quem? Aquilo que você está fazendo. Se é extraordinário, apresente a glória para Deus, tá? Não faça o contrário para você não entrar num triturador como eu entrei. E a Bíblia diz que quando eu estava vivendo algo maior, eu bati no peito e falou: eu sou bom mesmo. E eu queria muito ser promovido à diretoria, só que eu era muito novo, mas bastante novo. E eu tomei uma decisão. Eu mandei um e-mail para toda a presidência da empresa e falei assim: Deus abençoe vocês, estou indo embora. Peguei minhas coisas e fui embora. Eu tinha o maior salário de gerente do Brasil, com 1.200 lojas. Eu não tinha direito de fazer aquilo sem consultar a Deus. E tinha uma diretoria em Goiânia, na Avenida Anhanguera, mas eu entrei pela Rua 4. Quando eu entro na Rua 4, eu me lembro que eu desci do carro ali, eu parei ali. Quando eu desci do carro para poder entregar minha demissão, escute isso. A Bíblia diz que quando Deus quer falar com um homem, Deus manda uma. Eu não fui atrás de profecia, fui entregar minha demissão. Naquela época, eu não sei hoje, mas era um movimento de gente absurdo. Quando eu desci do carro, você tinha que passar assim, porque era muita gente passando. Um moço que eu nunca vi, que eu não sei o nome, não lembro nem o semblante, segurou minha mão. Quando eu ia entrar na loja e disse: assim diz o Senhor, se entrar, pedir demissão, vai passar tanta dificuldade, mas tanta dificuldade, que vai ter saudade do tempo que vivia. Eu não tive coragem de me mover. Eu entrei no carro e comecei a chorar. Agora imagina a humilhação, porque acabou de pedir demissão pública para o Brasil inteiro. Cabeça baixa. Porque todas as vezes que você usurpar a glória de Deus, Deus vai permitir você ser humilhado. Alguém está comigo aqui?
Não usurpe a glória que é de Deus. Não usurpe a glória que é de Deus. A Bíblia diz que o profeta diz: mande ele vir a mim. Sabe o que mexe comigo? É que muitos milagres ainda não aconteceram. Por quê, pastor? Porque Deus sempre é a segunda opção. Deus sempre é a segunda opção do nosso clamor. Já viu quando você está precisando de dinheiro, você vai para o banco procurar um empréstimo. Se não der certo, aí você sai de lá, recorre a um agiota. E se a porta do agiota não se abrir, você procura um familiar. E se não der certo, você procura o seu melhor amigo. E se todas as portas não se abrirem, você recorre a Deus. E Deus está dizendo: eu não quero mais ser a sua segunda opção, Naamã. Naamã, você deveria procurar o profeta que representa o próprio Deus. Você não deveria procurar o rei. Eu preciso ser a sua primeira opção. Declare comigo: é tempo, mais forte, é tempo de buscar ao Senhor. Diga comigo por quê? Porque Isaías 55:6 está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está próximo. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e volte-se para o vosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, nem os meus caminhos como os seus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Assim como cai a chuva e a neve dos céus, e para lá não retornam, mas primeiro regam a terra e a faz brotar, dando semente ao que semeia e pão ao que come, assim será com toda a palavra que sair da boca do Senhor. Ela não voltará para si vazia, mas cumprirá o propósito pelo qual ela foi liberada. É tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar a Deus como nunca antes. Só quem está aqui, levante as suas mãos, adore. Declare e vai. Só tenho você. Mais uma vez. Eu caminhei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Voz de profeta, levante a sua mão e declare comigo: Deus será minha única opção. Quem me conhece sabe, eu não estou dizendo aqui para poder agradar ninguém. Todas as vezes que a situação está difícil, a pastora sabe, eu corro para a igreja. Eu me escondo na igreja, mas não me escondo na igreja para trabalhar. Eu me escondo na igreja para chorar e para apresentar minha causa àquele que tem poder de resolvê-la. O que o Espírito de Deus está dizendo é: eu posso fazer algo maior, eu posso fazer algo melhor, eu posso até te surpreender, se ao invés de procurar os reis, você decidir procurar o profeta. Quem está aqui, diga glória a Deus. Marcos capítulo 5. O texto está dizendo que uma mulher que tinha hemorragia há 12 anos, há quanto tempo? Ela tinha gastado tudo que tinha, tentando obter a cura. Mas essa mulher, ela percebeu
que a segunda opção deveria ter sido a sua primeira opção. Ela ouve falar que Jesus está passando. Jesus está passando. Quando de repente ela se move até Jesus, de acordo com a lei mosaica, por causa da sua hemorragia, ela era impura, e ela não poderia estar no meio das pessoas. Mas essa mulher entende que aquela era a sua única opção. Então ela vai até Jesus, e a Bíblia diz que ela toca nas orlas de Jesus. Jesus para. Jesus o quê? Eu gosto dessa expressão, porque o texto está dizendo que Jesus parou para te ouvir quando ninguém queria te ouvir. Eu gosto dessa expressão, porque o texto está dizendo que Jesus parou para te observar quando todo mundo te ignorou. Eu gosto dessa opção, porque o texto está dizendo que Jesus parou para te socorrer quando todos decidiram te abandonar. O texto está dizendo, e Jesus parou para estender as mãos a uma mulher aflita, que todos estavam dizendo não. Esta é uma manhã que Jesus decidiu parar só por causa de você. Quem está aqui, diga glória a Deus. E Jesus disse: alguém me tocou porque de mim saiu virtude, poder. Pensa comigo, Jesus está no meio de uma multidão. Talvez centenas de pessoas já tinham tocado Jesus, mas agora Jesus está dizendo: alguém me tocou, não simplesmente pelo ato religioso de me tocar. Alguém me tocou com coração. Alguém me tocou com consciência. Alguém me tocou sabendo o que deseja. Entre linhas, Jesus está dizendo: tocar só por tocar. Fala de vir à igreja sem expectativa de ter uma experiência com Deus. Tocar só por tocar. Fala de vir à igreja só pela aliança com os irmãos, mas sem desejo pela presença do Espírito. Tocar só por tocar. Fala de uma geração que está disposta a ouvir, mas não está disposta a praticar o que ouviu. O que Jesus está dizendo é: esta mulher não. Essa mulher me tocou sabendo o que deseja. Essa mulher me tocou acreditando que a minha palavra se move até a manifestação do milagre. Esta mulher me tocou e acredita que eu posso ser a resposta do seu clamor. Eu não sei o que você veio fazer aqui nesta manhã, mas eu posso te garantir que se você tocar verdadeiramente nas orlas do vestido de Jesus, o milagre se manifestará. Só quem acredita bem forte, diga glória a Deus. É tempo de tocarmos nas orlas, mas é tempo de tocarmos com o coração e não apenas com as mãos. Fala para quem está do seu lado: é tempo de tocarmos nas orlas do vestido de Jesus, não com as mãos, mas com o coração. Você está comigo aqui bem forte? Diga amém. Quero terminar aqui. Êxodo capítulo 14. O texto bíblico diz que Moisés fora usado por Deus para libertar o povo hebreu do cativeiro do Egito. A Bíblia diz que Deus libera uma palavra, a palavra ganha forma e se cumpre. O povo agora está fora do cativeiro, são aproximadamente 900 homens, fora mulheres e crianças, que chegam a passar o número de 3 milhões de pessoas. O texto bíblico diz que de repente, diga para mim, de repente, Moisés é abordado por um homem, a Bíblia não diz o nome,
E ele diz assim: Moisés, Faraó está vindo com seus cavalos, com as suas carruagens. Olhe para mim aqui. Moisés nesse momento poderia fazer igual a maioria, recorrer à ajuda dos reis. Mas a Bíblia diz que Moisés é um homem de revelação como você. Ele poderia ter ido consultar os anciões, que aponta para a sabedoria, mas não foi. Ele poderia ter ido consultar os cabeças das tribos, que aponta para a estratégia, mas decidiu não ir. Ele poderia ter ido mobilizar o povo para guerrear, que aponta para a força, mas não foi. Ele ignora a sabedoria, ele ignora a estratégia, ele ignora a força, porque ele sabe que tem momentos que a única saída é consultar a Deus. Moisés então vai falar com... Olha o cenário. E talvez é assim que você se encontra. A Bíblia diz que na frente existe o Mar Vermelho. Atrás, os oficiais de Faraó, carros e cavalos. Do lado esquerdo, as montanhas. Do lado direito, os amorreus. Não existe saída. É uma situação que não há como modificar aos olhos naturais. Mas a Bíblia diz que Moisés decidiu consultar e o que o Espírito está dizendo é tempo de parar de consultar aos homens e voltar a consultar a Deus, para que Deus possa criar um caminho no meio do nada. Quem está comigo, diga glória a Deus. E a Bíblia diz que quando o Senhor fala com Moisés, o Senhor libera para Moisés uma direção. Olhe para cá. Quando você fala com o homem libera sobre você uma opinião. Diga opinião. Só que quando você fala com Deus que está no teu final, Ele libera sobre você uma direção. Você não precisa de uma opinião, você precisa de uma direção. Eu vou repetir, você não precisa de mais uma opinião, você precisa de uma direção de quem está no teu final. A Bíblia diz que Deus olha para Moisés e diz para ele assim: Moisés, tem hora que é hora de orar, mas tem hora, Moisés, que é hora de marchar. Diga ao meu povo que... Já parou para pensar? O que Deus está dizendo é: Moisés, diga ao meu povo que faça algo que ninguém antes na história fez. Você está disposto a fazer o que Deus mandou, mesmo que custe você entrar numa realidade, numa zona que venha desafiar a sua própria estrutura? Deus está dizendo: Moisés, diga ao meu povo que marche. E Deus olha para Moisés e diz para ele: Moisés, o que é que você tem nas... O que é que ele tinha na mão? O que é que ele tinha na mão? Um cajado. Você não pegou, né? O que é que você precisa para abrir o mar que está diante de você? O cajado estava na onde? O problema é que você está procurando e clamando para Deus te entregar algo para abrir o mar. E Deus está dizendo: tudo que você precisa para abrir o mar já está nas suas. Moisés, você não precisa de outro instrumento. O que você precisa para abrir o mar que está diante dos seus olhos, eu já coloquei, eu não vou colocar, eu já coloquei nas suas mãos. Olhe para mim, não menospreze o pouco que Deus colocou nas suas mãos, porque é isso que Deus vai usar para abrir o mar vermelho que está diante dos seus olhos. Diga comigo, glória a Deus. Sabe o que eu acho extraordinário? E termino aqui. A Bíblia diz que Davi está diante do gigante. Moisés está diante do mar vermelho, sim ou não? A Bíblia diz que Davi, ele pega quantas pedras?
3 pedras. E a Bíblia deixa claro que quando Davi atinge o gigante ao invés de cair para trás, lei da física, ele cai para... O que Deus está denunciando aqui? A pedra foi um pretexto para eu te promover. Quem derrubou o gigante foi... Olhe para cá. Olha o que o texto está dizendo sobre o mar. O texto bíblico está dizendo que quando Moisés, Isaías capítulo 11, está escrito assim, que o Senhor segura o vento no punho da sua mão, e quando ele abre a mão, o vento sopra e o mar se abre para passagem do seu povo. Olha o que o texto diz: e ninguém viu o mar se abrir. Olha para cá, irmãos. Tem 3 milhões de pessoas aproximadamente na frente do... Como que ninguém viu o mar se abrir? Porque ao invés do cajado abrir o mar, daqui para frente, Deus que estava lá, abriu o mar de lá para cá. O cajado é apenas um pretexto para promover você. Nesses dias o que Deus vai fazer, vai passar pelo cajado que Ele colocou nas suas mãos, mas não é o cajado que vai promover a vitória, é o poder de Deus que vai tocar no mar, e ao invés do mar abrir daqui para lá, Ele vai abrir de lá para cá. Pastor, está demorando. O mar já está se abrindo, você não está vendo, porque ao invés de abrir daqui para lá, Deus está usando o poder dele para abrir de lá para cá. Daqui a pouco algo acontece e todos verão a glória de Deus. Só quem está aqui diga glória a Deus. Fica de pé e aplauda o Senhor. Aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, das fontes em meio ao deserto. Segura essa música aqui. A gente encerrar o culto com essa música. Quantos acreditam que vão viver algo novo de verdade? Pastor, o que é algo novo? É algo novo. Não é algo parecido com o velho. Todas as vezes que Deus está dizendo na Bíblia que Ele vai fazer algo novo, Ele inaugura um tempo. Diga comigo, inaugura um tempo. Você lembra o que Deus fez com Noé? Deus mandou ele fazer uma arca para poder inaugurar chuva. Nunca tinha chovido na terra. Então Deus está inaugurando um tempo. Isso é algo novo. Deus inaugurou um tempo com Débora. Por quê? Porque nunca antes uma mulher tinha julgado a nação de Israel. Para você ter ideia, o último juiz de Israel foi Sansão. Foi quem? Ele julgou Israel por quanto tempo? 20 anos. Débora julgou por 60. Deus inaugura um tempo através desta mulher. Quando Deus olha para Paulo, a Bíblia diz que ele estava no caminho a Damasco, quando ele foi arrebatado pela glória de Deus. Deus levanta Paulo para inaugurar um tempo. Por quê? Porque todo mundo pregava para os judeus. Deus lança Paulo pregando para os gentios. Deus está inaugurando um tempo. A Bíblia diz que Deus inaugura um tempo também com Moisés. Ninguém nunca antes tinha construído um tabernáculo, uma casa para Deus. Deus então pega uma planta que há nos céus e libera a medida dos céus para que Moisés possa construir na terra. Você não entendeu? O que Deus vai fazer na tua vida é novo de novo e vai inaugurar um tempo. Pastor, o que eu devo fazer? Você deve buscar a Deus para que Deus libere instruções como liberou sobre Moisés.
para que você possa construir um projeto novo, que venha tocar os céus e também tocar a terra. Quem está comigo aqui? Então levante as suas duas mãos, vamos fechar o culto agora, profetizando só o refrão dessa canção. Eu quero viver algo novo, vamos orar depois do refrão. Um caminho aberto pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Vai, se você acredita, declare, vai. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Glória a Deus. Quantos têm vivido dias difíceis? Só levanta a mão. Isaías 43:18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço nova todas as coisas. Já está saindo a luz, porventura não percebeis? Eis que eu faço um caminho no deserto. Não é um caminho no palácio, não é um caminho no monte, é um caminho no... E planto um rio no meio do ermo, ou no meio do nada. Quantos pegam essa palavra? Irmãos, de verdade, coloca a sua mão assim. Qual que é a diferença do positivismo por uma palavra regada de fé? Uma palavra positiva é uma palavra com o propósito de apenas tocar o teu coração, agradar a tua alma. Uma palavra de fé é a gente chamar a existência daquilo que Deus disse, para que possamos viver aquilo que Ele nos prometeu. Você está aqui? Pai, eu libero uma palavra de fé, não uma palavra positiva. Tudo aquilo que não podemos fazer. Nós estamos finalizando outubro, eu sei que muita gente está aqui chorando por dentro, mas está de pé por fora. Mas agora nós entregamos esse final do mês nas tuas mãos e profetizamos que este mês ainda o Senhor fará coisas extraordinárias por nós. Pai, nós não estamos na igreja para que o Senhor faça coisas. Na verdade, tudo aquilo que o Senhor poderia fazer de melhor, o Senhor já fez através da vida do Senhor. Mas agora nós estamos aqui para dizer, nós cremos na palavra, nós cremos nas profecias e queremos viver uma vida em comum com a ajuda do Espírito Santo. Por isso, nós estamos aqui também para consagrar o mês de novembro e declarar que novembro será nobre, será um mês leve, um mês de prosperidade, um mês de paz, um mês em que a nossa casa terá abundância de dias e também terá paz, mas aquela paz que excede todo entendimento no meio da guerra. Por isso o Espírito Santo cumpre esta palavra sobre cada um e traga um tempo de novidade sobre a vida dos teus filhos. Eu declaro que a unção que você precisa para viver o que Deus idealizou para você no mês de novembro, você recebe agora. Seja marcado pela unção necessária. Que a unção que você precisa seja habilitada no teu espírito agora, para que você possa fazer tudo o que é necessário, para que o nome de Jesus seja glorificado através das suas mãos. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo tudo que leva o teu nome e profetizo, novembro será leve, novembro será próspero, novembro será abençoado, novembro será um mês em que Deus vai marcar a tua história. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo atinja a tua vida de dentro para fora. Eu profetizo uma semana nobre, uma semana leve, uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.